Boa noite a todos que Olá, estão boa assistindo noite. aqui a live, em especial aqui para nossas convidadas. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos para mais uma live Eduxi. Neste ano eu comecei fazendo uma série de lives sobre os centros de inteligência do Enneagrama, nas mães e pais, como isso influencia no seu modo de educar e também como influencia no modo das crianças aprenderem, se relacionarem com as pessoas, com a vida. Nas duas últimas lives a gente trabalhou com o centro emocional e hoje a gente está iniciando aqui o trabalho com o centro mental. Então, temos aqui 3 convidadas, a Inês, a Tainã e a Renata, cada uma de um dos traços mentais do Enneagrama. E a primeira coisa que eu queria pedir, né, é que vocês se apresentem, que vocês digam de onde é que vocês estão falando, quem são os seus filhos, como é que estão se sentindo de estar aqui hoje para participar desse nosso bate-papo. Não sei quem começa, posso começar. Fique à vontade. Indo mais longe. Por favor, Inês, então você que está mais distante. Então, meu nome é Inês, eu sou de Portugal, de Coimbra, e os meus filhos, sou mãe do Diogo, de 10 anos, e me parece um traço 4, e a Diana, de 8 anos, que me parece um traço 1. Aí fala o traço de vocês também, para cada um saber qual é a pessoa do traço 5, do 6, do 7. E o meu é o 7. E como é que está se sentindo? Está aqui hoje, Inês? Essa é uma pergunta difícil para um racional, vai para um 7. Eu tenho que perguntar o que você está pensando de estar aqui hoje, né? Exato. Penso sempre que estou bastante entusiasmada. Não, mas pronto, é com muita alegria, claro que é isso que eu trago para aqui, sempre para as coisas na minha vida, e é com este sentido de partilha que aqui estou para aprender, para partilhar, é nesse estado que estou aqui. Que bom, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quem continua? Quem é a próxima? Eu posso ir. Por favor, Renata. Então, gente, sou Renata, sou psicóloga, terapeuta familiar e de casal também. Moro em Aracaju, trabalho aqui também, mas também faço atendimento online, mas geralmente estou trabalhando bastante no presencial aqui agora. E estou bem animada de estar aqui, eu gosto muito de falar de enneagrama, né? Como traço 5, eu socializo muito com as coisas que eu estudo, então traz amigos para casa, eu fico falando de enneagrama o tempo inteiro, fico falando, gente, mas isso aqui, ou das outras coisas que eu me aprofundo. Então, eu estou bem animada. Eu sou mãe do Joaquim vai fazer 3 aninhos agora em abril, e eu não sei o traço dele ainda, assim, não sei se eu não me arrisco muito a falar. Ele tem assim, eu gosto de dizer que ele é um serzinho cauteloso, mas destemido, então é o que eu sei até agora dele. Uma boa definição. É. Uma miscelânea de Isso aí. perspectivas. E como é que tá? Então, Estou seja muito animada. bem-vinda, Renata. Obrigada. E você, Tainã? Como Isso chega? eu, né? Falei, presente. Pensei, vamos por ordem alfabética. Por último. Gente, olá. Coordenação mental aí do processo. Sim. Eu sou Tainã, né? Eu moro em Palmas, Tocantins. Sou mãe do Isley Filho, de 11 anos, Heitor, 7. Eu estou aqui essa noite, eu chego, né, nessa noite, assim, muito tranquila, eu acho que, e feliz, né, por participar. Eu penso que a gente sempre aprende demais, né, quando a gente compartilha e quando a gente também tem a possibilidade de ouvir, né, essa escuta empática. Então, eu chego aqui muito feliz pelo convite, André, por estar aqui com a Inês, com a Renata, e também com algumas pessoas daqui, né, com a Andréia, com a Adriane, que são minhas queridas conhecidas aqui, estão aqui também nessa sala. E o Isley Filho, né, ele me parece muito, eu identifico ele muito no traço 9, e o Heitor no traço 3.
Assim, é muito parecido, né? E é isso, por enquanto. Obrigada. Que bom. Então, só falando, né, para quem chegou aqui pela primeira vez, quem ainda não me conhece ou me conhece menos, eu sou o André, eu sou psicólogo e eu trabalho há muitos anos, né, com crianças, famílias, professores, e foi nessa jornada que eu fui construindo esse conhecimento, que é o Sistema Edux, o Sistema Educando Crianças com Enneagrama. E o objetivo dessas lives é justamente partilhar um pouco da experiência aqui do Sistema Edux por meio de boas conversas, e não de teorias, e não de aulas, que também são importantes, também são legais, mas a ideia é ter ferramentas de aprendizagem que se complementem. Tá? Eu vejo que tem muito conhecimento de Enneagrama, muita gente, especialmente no período da pandemia, fez muitas lives, né, sobre Enneagrama, mas sempre focada no mundo adulto. Então, eu senti que mesmo fora do contexto de online da pandemia, que já está mudando, já está mesclando cada vez mais, eu ainda tinha esse chamado de construindo esse conhecimento para deixar acessível. Por isso que as lives todas são colocadas depois no meu canal do YouTube e também no meu podcast nas principais plataformas aí de streaming, para que outros pais, outras mães, outros professores possam ouvir, assistir e se beneficiar dessas experiências que a gente partilha aqui, tá? Eu sou pai da Maia, de 14 anos, que é um traço 1, do Theo, de 8, 9, quer dizer, na verdade, né, que é um traço 8, e da Violeta, que é minha caçulinha aí, que é um traço 4. Tá? Então, eu tenho aqui em casa os 3 centros como filhos. Não, os 2, na verdade, né? O centro físico, o centro emocional, só não tem o centro mental. O que falta aqui é o centro mental. Já fui me confundindo. Bom, eu vou só, antes de pedir para vocês falarem, eu gosto sempre de começar com alguma coisa que aqueça o nosso bate-papo, tá? E eu vou trazer, então, aqui um pensamento que pode ajudar a gente nisso, certo? Cadê? Pronto, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. O Napoleão Hill, ele diz assim que tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar, né? Muitas pessoas já ouviram essa ideia de que a realidade é aquilo que a gente cria com a nossa mente, aquilo que a gente vê. Em muitas tradições espirituais, inclusive, se diz que o que a gente está vendo é maia, é uma ilusão, porque, na verdade, é uma criação que a nossa mente tem. E quando a nossa mente vai mudando, a nosso olhar sobre a realidade muda, e a nossa interação com a realidade muda, e muitas vezes a realidade até muda, né? Então, a mente, ela é algo que eu, durante muito tempo, quando eu estudei psicologia e me envolvi com psicologia transpessoal, com movimento holístico, psicologia mais integral, os primeiros conhecimentos que chegaram das tradições orientais para o Ocidente influenciaram a psicologia. A gente acabou ficando com a visão da mente como algo que atrapalha a gente. Porque o ego fica preso na mente e a mente vai atrapalhar a gente. Só que depois de muito tempo trabalhando com o Enneagrama e trabalhando com gente, eu fui entendendo que a mente não necessariamente atrapalha a gente. Como tudo que existe, a gente tem uma forma de vivenciar mais em contato com a essência de uma maneira mais saudável, onde a gente consegue usar a potencialidade daquela função que a gente tem, ou a gente pode viver aquilo de uma maneira distorcida, presa no ego, presa na personalidade. Então, para mim, a mente que atrapalha é a mente que está presa na personalidade, no ego. Que é essa mente duvidosa, que é essa mente insegura, que é essa mente que quer controlar. É aquela mente que quer controlar para se sentir segura. Então, veja que é essa mente que geralmente a gente pensa. Por isso que diz que a mente mente. A mente cria coisas, né? A gente tem milhões de pensamentos ao longo de um dia. Desses milhões de pensamentos, muitos a gente nem se dá conta que passaram pela nossa cabeça. Muitos ficam lá guardados, outros chegam à nossa consciência, a gente se apropria deles, mas essa mente,
ela muitas vezes domina. E pode ver que boa parte do nosso dia a dia, no processo de tomar decisões, a gente está preso nessa mente que duvida. E a gente fica ali, ó, transitando entre uma coisa e outra, uma coisa e outra. E esse é um processo que a gente vê muito no centro mental. Quando as pessoas estão na personalidade no centro mental, de que é a prisão nessa mente que duvida, que está associada ao ponto 6 do Enneagrama, mas que aparece em todos nós, em certa medida, e que aparece de uma maneira mais intensificada nesses 3 traços mentais. Mas todos nós vivemos isso, porque todos nós temos uma mente, e todos nós temos uma personalidade, um ego, que muitas vezes se apropria dessa mente. Mas essa mente, quando ela não está apropriada da personalidade do ego, está em contato com a essência, ela é algo maravilhoso. Por quê? Porque é a mente que permite a gente criar. É a mente que permite a gente ordenar as coisas. É a mente que permite a gente dar nome para as coisas, explicar o que acontece dentro e fora da gente. A mente nos dá essa capacidade de compreender o que está acontecendo. A gente vive as experiências, essas experiências afetam o nosso corpo, a gente sente sensações nesse corpo quando as experiências acontecem, a gente sente emoções, mas quem explica e quem tenta explicar e entender tudo isso é a mente. E se a gente não entendesse o que acontecia com a gente não teria uma capacidade de pegar o que aconteceu e usar para poder não repetir aquilo de novo. Mas é a mente que vai permitir a gente compreender e entender uma história, entender de onde é que aquilo veio, para onde aquilo está tendendo a ir, como é que eu posso talvez seguir um caminho diferente. Então a mente nos ajuda a criar estratégias, a mente nos ajuda a entender as necessidades que a gente tem e pensar como é que eu posso atendê-las, de que maneira, quais são as possibilidades, quais são os caminhos. É a mente que vai fazer a gente aprofundar algo que a gente precisa, um conhecimento. Também é a mente que vai fazer a gente poder abrir e olhar para as várias possibilidades que existem. Já há algum tempo, eu venho trazendo uma visão de trabalho com o Enneagrama e que ela se manifesta aqui no trabalho com centros de inteligência, que é a seguinte visão. O nosso ser verdadeiro, o nosso ser da essência, é a nossa consciência. A consciência como sendo aquilo que tudo percebe, tá? Sempre tem alguém que está percebendo aqui dentro da gente. Tem alguém que está percebendo o que a gente está fazendo, tem alguém que está percebendo o que a gente está sentindo, e tem alguém que está percebendo o que a gente está pensando. Quem é esse alguém? Esse alguém sou eu. Eu sou essa pessoa que está percebendo tudo isso acontecer. E esse alguém, que é essa minha consciência que percebe, ela sempre vai poder olhar para fora ou para dentro. Ela vai poder perceber o que está acontecendo dentro de si mesma ou fora de si mesma. E isso acontece nos 3 centros, no físico, no emocional e no mental. Então a gente pode falar que aqui, no centro mental, a gente tem 2 movimentos da nossa mente, que a nossa mente pode fazer de maneira equilibrada ou de maneira desequilibrada, distorcida. Então, pensando nessa mente que está límpida, que está lúcida, essa mente que não está presa em padrões e que está aberta para compreender, para criar, essa mente ela vai conseguir olhar para o mundo, olhar para si mesmo e perceber, é isso que eu preciso atender, como é que eu faço isso? E de repente você vai olhar e vai abrir a mente. Aí você diz, eu posso ir por esse caminho. Que movimento é esse? De abrir a mente e olhar para fora. Esse é o movimento do ponto 7 do Enneagrama. No ponto 7 do Enneagrama, a gente tem uma consciência mental voltada para fora. Isso significa que o 7 ele tem uma facilidade de olhar para o mundo e se abrir para as possibilidades. E com a mente dele dizer, tem isso, tem aquilo outro, tem esse caminho, tem aquele outro, e se eu for por esse e aquilo outro, o 7 consegue fazer isso. E o 5, o que ele faz? Qual é o movimento do ponto 5 do Enneagrama? É o movimento da consciência para dentro, mental. Então, isso significa que se eu ficar só olhando para fora aberto, eu não consigo lidar com o dia a dia, com o cotidiano. Porque no cotidiano as necessidades são várias, mas em cada momento eu tenho que atender alguma. E muitas vezes para atender uma necessidade, eu vou ter que criar uma estratégia. E eu vou ter que olhar para aquilo com mais cuidado, não ficar olhando para tudo. Então, qual é o movimento do 5? Olhar para dentro. Eu pego aquilo que precisa, que eu percebi, opa, é isso que eu tenho que focar? É isso que eu tenho que cuidar agora? Então, vamos entender como é que eu cuido disso. Então, você vai trazer para dentro esse conhecimento, você vai procurar informações, vai procurar conhecimentos, a sua mente vai tentar criar um entendimento sobre aquilo e criar um caminho para lidar com aquilo.
E se a gente entende que as características que tem depois de personalidade dos traços tem a ver com esses movimentos, por que que o 7 é do jeito que ele é? É porque tem um movimento mental para fora. Por que que o 5 é do jeito que ele é? Porque tem um movimento mental para dentro. E por que que o 6 é do jeito que ele é? Porque o 6, ele representa essa mente que olha para fora e para dentro. Então, o 6, quando ele está na personalidade, é como se ele bloqueasse esses dois movimentos. E ele fica confuso. Ele olha para fora e fica confuso. Ele olha para dentro e fica confuso. Mas quando ele está bem, não é à toa que as pessoas do 6, quando estão bem, conseguem enxergar com clareza as coisas. Tem intuições aguçadas, tem percepções aguçadas. Porque ele olha para fora e olha para dentro. Então, vamos pensar assim, que o 6, que é o traço do triângulo, que representa o centro mental, na essência ele representa a mente livre dos padrões. A mente desidentificada, a mente que está aberta para olhar para fora, para olhar para dentro e perceber e fazer esse movimento com fluidez. Mas também o 6 representa essa mente quando ela bloqueia, quando ela fica tomada pelo ego e fica cheia de dúvidas e medos. E aí, o que é que o 5 vai representar? Essa mente que está tomada de medos e se apega a si mesma, a própria mente, o que a mente constrói. É isso que acontece no 5. Esse medo que vem do 6 vai se apegar e ficar preso nesse medo. E no caso do 7, o que acontece? Esse medo vai com uma necessidade de tentar encontrar caminhos para poder ficar bem e não ficar preso no medo. Então o 7 se volta para fora, tentando dizer, onde é que eu acho isso aqui? Tentando compreender, criar caminhos para dizer, não ficar preso no medo, não ficar preso e conseguir atender as necessidades. E o 5 vai tentar se proteger aqui para ver se eu consigo. Então, na personalidade, nos 3 existe um medo, existe uma proteção, de maneiras diferentes. Então, apesar de terem diferenças, e por isso que eu convido nessas lives agora desse ano, uma pessoa de cada traço, para que a gente possa entender como um mesmo fenômeno, que são pessoas que estão mais no mental, se manifestam também de maneiras diferentes, de 3 formas diferentes. Então, agora, eu queria abrir para as nossas convidadas falar. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, tá? E aí fica à vontade, quem quiser começar, podem deixar o áudio aberto agora, vocês 3. Quando vocês estão bem, quando vocês estão na sua melhor versão, como é que esse centro mental, esse ser mental e ser mental a partir também desse traço, que é o principal de vocês, como é que isso influencia na relação com os seus filhos? Como é que vocês percebem isso? Que qualidades, que capacidades, que facilidades vocês notam que vocês têm? Quem pode começar? Eu acho que eu Ainda? posso começar. André, é tão difícil a gente falar da parte boa primeiro, né? É mais difícil, mas vamos lá. Você sabe por que eu sempre falo da parte boa primeiro? Sim. Porque é uma coisa que, no decorrer desses mais de 20 anos, trabalhando com o Enneagrama, que começou a me incomodar, é que toda vez que a gente fala de Enneagrama, que você vai falar do seu traço, a primeira coisa que as pessoas pensam é no negativo. E se a gente não é o negativo, se a gente é, no fundo, a essência, por que que sempre as pessoas associam os traços ao negativo? E eu cheguei à conclusão que as pessoas associam, porque durante muito tempo, e ainda hoje acontece isso, o que mais se fala sobre o Enneagrama é a parte distorcida. Então, muita gente consegue talvez descrever muito bem um traço tal, um centro tal, um instinto distorcido. Mas, às vezes, a pessoa não consegue dizer o que é a luz disso aqui. E quando eu falo a luz, não é assim, pensar assim, o 6 tem a virtude da coragem. Não, quais são as várias qualidades que tem de ser 6? Quais são as várias qualidades que tem de ser mental? Então, por isso que é difícil perceber, porque a gente não se habituou a olhar para isso. Então, o meu convite no meu trabalho, muitas vezes, vamos olhar para cima primeiro, para perceber de onde é que a gente distorce. Que aí a gente entende por que o 6, quando está na personalidade, é daquele jeito. Porque o aspecto personalidade, como diz no sufismo, tem um ditado sufi da tradição mística do islamismo que eles dizem: as nossas virtudes, por serem usadas em excesso, acabam virando vícios. Então, pode ter certeza que o lado distorcido, ele é uma outra face do lado luminoso. É quando eu pego uma força para me proteger e acabo, por usar em excesso, distorcendo ela. Então, vamos tentar fazer isso. Para você, apesar de ser difícil, o que você vê? André, eu vejo assim, quando eu estou na minha essência, né, eu observo.
eu consigo ouvir mais e ouvir realmente com atenção. Às vezes eu costumo dizer assim, gente, eu ouvi uma história, mas parece que a pessoa queria falar aquilo, sabe? É uma questão assim de realmente aprofundar mais no que a pessoa está falando. Eu observo isso. Isso com os meus filhos e com as pessoas que estão também à minha volta, mas em relação à educação deles, mais em específico, eu observo que quando eu estou bem, eu consigo analisar o processo, né, de todas as coisas, e não apenas um caso pontual. E eu consigo também incentivar as aptidões, né, o que eles têm de melhor. É porque quando a gente vê o negativo, a gente vê que é muito o contrário disso. Mas eu consigo ver isso. E você até pediu para a gente falar em uma situação concreta, né? Já posso falar? Eu acho Por que favor. exemplifica bem isso. Quando eu falo que, quando eu estou na minha essência, eu consigo analisar o processo, isso aconteceu comigo ontem. Né? O meu filho mais velho, ele chegou com umas notas não muito boas na escola. E ele voltou agora para o presencial, durante 2 anos praticamente fazendo provas online. E aí eu falei, ele me apresentou aquelas notas, mas eu, graças a Deus, estou muito melhor do que eu já estive há muito tempo atrás. E eu falei, meu filho, não representa o que você sabe, né? Ela é necessária ainda em algumas escolas, né? Na realidade, na maioria delas. Mas eu consegui, apesar do meu coração estar apertadinho, porque ele chorou, né? Ele chorou porque ele estava muito triste pela nota. E na realidade, me deu vontade de chorar também, né? Mas aí eu fui forte. Eu falei assim, meu filho, imagine o quanto eu estou orgulhosa de você, porque você tem sentado todos os dias para a tarefa. Você tem feito todas as tarefas, tem estudado, você tem me mostrado, você tem me questionado, tem me perguntado o que não entendeu. Você tem chegado da escola, você tem me falado coisas que você tem aprendido, curiosidades, me questionado muitas coisas. Então, eu falo, você está de parabéns por todo esse processo que você tem vivido, né? Por tudo isso que eu, seu pai, quem convive conosco, verifica diariamente esse avanço que você está tendo. Então, eu vejo que isso é uma qualidade quando eu estou na minha essência. Porque se eu não estivesse, eu poderia estar surtando, né? Mas não foi assim que aconteceu. Esse é um exemplo, André, que eu trouxe. Você está falando, Tainá, é como se nessa hora, ontem, você conseguiu agir de maneira mais racional, né? E você, em vez simplesmente de ir pelo sentimento que você estava sentindo e que ele estava sentindo, você, de maneira racional, foi mostrando uma coisa de maneira mais ampla, mostrando a dedicação que ele vinha, como vocês percebiam isso, né? Então, você ajudou ele a ter uma perspectiva diferente sobre o que ele estava sentindo e vivendo. E veja, assim, que ter uma perspectiva também mais racional sobre as situações ajuda a gente a não ser impulsivo, né? Então, você naquele momento não foi impulsiva, você conseguiu dar uma perspectiva diferente, olhar, ponderar, sabe? E eu acho que isso é uma qualidade das pessoas que são mentais. Ah, só os mentais fazem isso? Não. Outras pessoas podem fazer. Mas isso é uma qualidade do aspecto mental da vida. E que eu vejo que é como se fosse assim, quando você está bem, você tende a ir para essa mente e olhar naquela hora e dizer, opa, deixa eu olhar além disto que eu estou vivendo aqui e do que ele está vivendo aqui. Faz sentido? Faz todo sentido, sim. Porque quando a gente está lá, né, na personalidade, não é bem isso que acontece, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Sim. E você, Inês, você, Renata, quando vocês estão bem, na melhor versão, o que vocês percebem? Não sei, Renata, se queres falar primeiro, a minha é igual, mas, mas é muito parecido com o que a Tainá falou no sentido desta questão do parar e refletir sobre a situação, não é? Com os meus filhos eu noto muito isso, que para mim
é relativamente natural conseguir observá-los, não é? E analisar aquilo que está a acontecer, mesmo em situações que são muito emocionais, lá está, há situações que são muito fortes e eu sinto que tenho esta capacidade de conseguir ver por fora e ver o que está a acontecer, por mais que aquilo me prenda, obviamente, porque quando são os nossos filhos às vezes é mais difícil, mas sinto que tenho essa facilidade, perceber, analisar quando eles fazem birras, quando estão num grande estresse, o que é que está a acontecer, o que é a causa disto, o que é que piorou isto, o que é que os costuma ajudar, o que é que está a ajudar, o que é que não está a ajudar, analisar tudo isso. Às vezes não é fácil falar com eles no momento, também já percebi isso. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes eles estão a minha filha com tanta raiva, o meu filho com tanta emoção misturada. Às vezes não dá para falar com eles naquele momento. Às vezes só dá para os acalmar um pouco e depois falar com calma. Mas eu noto que o depois, mesmo quando é depois, isso ajuda-os em futuras situações, porque eu já os vejo a devolver-me aquilo que eu falei com eles e que eu me sentei com eles a analisar então o que é que se passou, porque é que aquilo aconteceu, houve alguma coisa que piorou a situação, que fez ver as coisas tão negras ou que fez vir tanta raiva, e será que era assim, será que fazia tanto sentido assim naquele momento, até eles compreenderem um pouco o que se passou. E sinto que isso ajuda, porque a minha filha por vezes já me vem dizer: oh mãe, eu estou com muita raiva, eu estou com muita raiva. E quando ela me diz aquilo, eu digo: ok, isto tem a ver com o que nós conversamos, não é? Então filha, estás com muita raiva, conta-me, o que é que podes fazer com isso? O que podes fazer? Eu apetece-me bater em alguém, que ela tem esta tendência de ir e começar a bater. Apetece-me bater em alguém. Ok, filha, já falámos sobre isso é útil, isso é bom para ti, eu posso fazer outra coisa, tu podes fazer outra coisa, podes escolher outra coisa, o que é que tu podes fazer além disso? Okay? Eu posso bater nestas almofadas e correr muito e ver se passa, pronto, e é procurar possibilidades no meio do acesso de raiva, e eu achei muito, muito interessante. E que mais tarde o meu filho mais emocional também já me começa a devolver algumas coisas, quando começa a sentir-se muito, muito emocional e a chorar muito e diz: oh mãe, eu se calhar estou com um bocadinho de fome e se calhar também estou um bocadinho cansado, mas não é só isso, porque ninguém gosta de mim, eu sou a mais triste do mundo, mas começa a verbalizar já algumas coisas que nós fomos conversando depois de outras crise. Você vê eles vivendo os processos de cada um, que tem a ver com o que eles estão vivendo e com a personalidade deles, mas você vê que tem uma racionalidade que vai chegando na hora, que foi estimulada por você, né? Como se eles mesmos fossem vivendo e parando para pensar no que eles estão vivendo. É isso. E veja que coisa interessante, que a emoção, ela é movimento, ela move algo na gente em uma certa direção. Né? Por isso que a motivação, ela vem da emoção, é a emoção que gera a motivação na gente, que motiva a ação. Então, se você for olhar, a emoção, ela vai focar em alguma direção. E por isso que quando você entra com o racional, sem negar a emoção, reconhecendo a emoção, né? Tô com raiva, tô triste, tô sentindo isso, mas você usa o racional, você não fica preso só na direção que essa emoção quer te levar. Você consegue olhar para outras direções e pensar: tá certo, você quer bater nessa pessoa aqui agora, porque você tá com raiva, né? Mas você pode escolher, você tem opções. Então a mente vai te fazer ir além daquilo que você está vivendo aqui agora e olha aqui mais amplo, né? Você tem outras opções. Tá, como é que eu posso expressar essa raiva se não bater em alguém, né? Que bacana. E você, Renata? Agora sou eu. Tá. Eu acho que bem esse processo de observação profunda mesmo, e de curiosidade, até mesmo de prazer. Eu gosto. Meu filho foi para uma outra escolinha recentemente e eu fiquei um dia só lá com ele, uma manhã, né? Eu estava achando o máximo observar todas as crianças, assim, colhi tantas histórias ali. Eu gosto muito de fazer isso.
E aí, nesse processo dessa observação, eu sinto que eu acabo colhendo bastante informação e ganhando muita perspectiva do mundinho dele, né? Do que ele está sentindo. Eu acho que nesse ponto, assim, quando tá eu com ele, ou eu, ele, o pai, enfim, ou uma outra pessoa, assim, ele fala alguma coisa, ele vai fazer um movimento, eu consigo prever, ou eu sei de onde está vindo aquilo ali, eu sei por que ele está falando aquilo, porque, o que ele está sentindo, que é um processo que realmente que eu gosto, né? Eu estou falando do sentido do gostar, porque me move nessa curiosidade, assim, é bem... E, enfim, a gente tem, eu acho que eu com meu filho, a gente tem, ele gosta muito de historinha, eu também gosto muito de história, enfim. Então, eu crio história com ele, e aí eu começo a contar, aí ele cria uma outra coisa da história, ou então a gente está lendo um livro e ele adiciona coisas, ou ele traz medos, aí eu mudo a história do livro, ele não sabe ler ainda, né? Maravilhoso, então eu mudo a história do livro, a gente tem um livro que ele ama, que no final tem um tubarão, e tem época, tem horas, tem momentos, tem dias, que ele ama aquele tubarão, ele acha o máximo, aquela sensação, vai chegar o tubarão e vai pegar o sirizinho, mas tem dias que ele tem medo de chegar nessa página do tubarão e não quer que eu chegue. Aí eu crio um outro final para o livro, a gente fica... Então, esse ponto, assim, de estar ali, de aprofundar e de me conectar com ele, eu acho que são pontos que eu sinto que fluem muito bem, que é quando eu estou fluindo melhor, assim, né, no meu processo. E também, pela idade, são muitas birrinhas, né, até que não são tantas, talvez justamente por isso, porque por saber acolher, eu acredito, né, acho que, enfim, com o tempo, os nãos acontecem, claro, porque ele vai fazer 3 anos, então você escuta muitos nãos, né, mas a gente vai criando brincadeiras ou vai criando formas de sair daquilo ali. E até de acalmar ele mesmo, assim, não, para mim é uma coisa assim que flui muito, muito bem, né? Acho que é isso. Você trouxe algumas coisas muito interessantes, Renata, e você como 5, né, dá para ver as qualidades aí do traço 5 aparecendo no seu processo de educar, né? E eu fiquei lembrando da seguinte situação, que nós, pais e mães, muitas vezes a gente, no dia a dia, eu não digo quando a gente está pensando e diz, vou fazer isto, mas muitas situações que a gente vive com os nossos filhos, elas não são planejadas, elas acontecem no aqui e agora, né? Reações deles, quem tem que lidar, situações que acontecem com eles, quem tem que lidar, né? E isso faz com que a gente tenha uma tendência, independente do nosso traço de personalidade, do nosso centro dominante, uma tendência a ser tomado pela emoção. A emoção de que se a gente vê nosso filho sofrendo, isso mexe com a gente. Se a gente vê nosso filho descontrolado e não respeitando a gente várias vezes, isso mexe com a gente, né? Então, uma tendência é a emoção vir e dominar. E quando a gente age pela emoção, a gente age de uma maneira um pouco cega, se não for uma emoção que a gente se conectou, sentiu e processou, quando ela vem impulsivamente, né? Então, o que você está dizendo é que 2 coisas me chamam a atenção. Uma delas é assim, olha, eu, de uma maneira geral, eu como mãe, pela minha curiosidade natural e como eu quero ser uma mãe, eu gosto de entender isso, eu procuro compreender sobre como cuidar do meu filho da melhor maneira possível. Então, quando eu sou uma pessoa que busco formas de cuidar e de entender como se cuida, o que a criança é, o que ela sente, isso me ajuda já a ter um leque maior de possibilidades para lidar com essas situações. Porque eu vou ter, né? Eu digo que o dom do 5 é o conhecimento que expande. Então, esse conhecimento, ele te abre perspectiva de olhares. Só que, além disso, estamos dizendo assim, que além disso, você gosta de observar. E que é uma qualidade muito forte no traço 5, né? É uma observação apurada. Não é observar simplesmente, olhar e não ver. É olhar, eu estou olhando essa caneta aqui, mas eu estou vendo essa caneta, eu estou vendo que tem ali uma coisa ali atrás, aí eu estou vendo detalhes, aí eu começo a olhar, daqui a pouco eu vejo um detalhe dessa caneta, aí eu vejo que ela abre aqui, eu vejo aquilo outro. Então, esse olhar, um olhar de curiosidade, de investigação, no saudável, é algo que te permite colher mais informações sobre as situações, sobre o seu filho, sobre o que está acontecendo, e, consequentemente, se eu tenho mais informações sobre algo, eu posso fazer melhores escolhas na hora de intervir. Eu posso também fazer algo que você trouxe aqui, e que é muito importante mesmo no processo de educação, que apesar de a gente não ter controle sobre a vida, nem sobre a educação, apesar de não ter uma fórmula que vai funcionar, mas sim
quando a gente tem um bom mapa, que significa bons conhecimentos sobre o que acontece, a gente consegue, às vezes, prever. A gente consegue prever coisas. A gente consegue entender que aquilo ali que está vindo ali vai gerar aquele movimento ali. Sempre é uma probabilidade, nunca é 2 mais 2 é igual a 4. Os 2 mais 2 pode dar 5, pode dar 7, mas a gente sabe que na maior parte das vezes vai dar 4. Então, isso vem com conhecimento. Muitas pessoas às vezes ficam dizendo assim, nossa, como é que você adivinhou isso quando está contando nas consultas de orientação que eu faço? Como é que você percebeu isso? Eu percebo porque eu tenho muitos anos estudando Eneagrama em infância. Então, eu já vi muitas histórias. Eu já vi muitas crianças manifestando aqueles comportamentos. Então, quando uma pessoa descreve aquilo para mim, eu vejo um padrão se repetindo. E eu consigo ver esse padrão porque eu compreendi esse padrão. Porque eu olhei, porque eu tentei entender melhor, porque eu apurei. Que é isso que você está falando, né? Então, quando a gente desenvolve esse traço mental na educação saudável, vai ajudar a ter mais lucidez, mais clareza. A gente agir como pai e mãe de maneira mais ponderada, não simplesmente baseado na emoção do momento. A emoção é muito importante, como eu falei até nas lives do Centro Emocional. Mas a gente precisa dessa complementação. Você veja que no triângulo a gente tem lá no ponto, lá em cima, o centro físico. E nas duas bases, o centro emocional e mental. Por quê? Porque as duas bases representam as duas polaridades. Emocional e mental representam duas polaridades. Essas polaridades podem ser vistas como oposições, algo que é oposto, ou algo que se concilia. Então, a gente tem que conciliar essas duas coisas. Então, quando eu consigo me conectar emocionalmente, me conectar comigo, me conectar com meu filho, com minha filha, e ao mesmo tempo eu consigo também me conectar racionalmente, que é eu procuro me compreender o meu filho, compreender o que está acontecendo à minha volta, aí minha capacidade educativa aumenta. Porque aí quando a gente for para o centro físico, para ação, a gente vai ter uma ação mais certeira. Vai conseguir mais fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, com as nossas crianças. Mas, como tudo na vida, não só tem o lado A, tem o lado B, né? Então, às vezes a gente não está bem, às vezes a gente não está legal, a gente está estressado, a gente está cansado, a gente está esgotado com a situação que está se repetindo, né? E é nessa hora que a nossa personalidade entra. E é nessa hora que o nosso ego entra e que muitas vezes a gente age de maneiras automáticas, pilotos automáticos, e é onde pode, às vezes, atrapalhar o andar da carruagem. O que vocês percebem, vocês como mentais, que quando vocês não estão bem, que quando a personalidade toma conta de alguma maneira, o que tem de acontecer que vocês sentem que atrapalha? Aqui a gente começa a ver já mais diferenças. Você veja que na luz a gente encontra mais semelhanças, apesar dos traços serem diferentes, né? Mas quando a gente vai para a distorção, é como se cada um distorcesse esse mental de uma maneira mais específica. Eu posso começar dessa vez. Tá bom. Eu acho que um ponto que eu consigo pensar assim... Eita, travou. Não, a gente tá te ouvindo, Renata. Tá me ouvindo? Ah, sim, aqui sim. parou um pouquinho, mas eu tô... Tá. Então, acho que um ponto que eu consigo pensar nessa perspectiva do traço 5 é essa necessidade de recarregar as baterias um pouco sozinha e tá com um filho muito pequenininho. Toda mãe precisa disso, né? Mas eu preciso muito. Mas é um negócio assim, eu não vou funcionar. Eu acho isso engraçado de sentir esse processo de ir para o meu mundo um pouquinho. Eu preciso ir para o meu mundo um pouquinho, me deixar quietinha com as minhas coisas, só um pouquinho. Então, é um recarregar de baterias, que se isso não acontece, eu vou ficar mais irritadiça. Evito sempre, consigo evitar de fazer qualquer tipo de, trazer uma agressão, assim, mas é pouca paciência, assim, para as coisas. E com uma criança de 3 anos, você tem que estar com bastante paciência, né? Porque são pequenas coisinhas o tempo inteiro, aquelas demandas todas, né? Normais da criança. Então, acho que esse ponto, que aí é um ponto que hoje eu também já estou trazendo de uma forma mais consciente, no sentido assim, eu sei o que eu preciso,
né? Sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso comunicar às pessoas ao redor também o que eu preciso, né? Então, é engraçado que eu percebo que eu não tô legal quando eu percebo assim, eu acho que meu marido já tá me tratando como doida, porque ele fica assim, ele faz assim, não, meu amor, tudo bem, está tudo bem, está tudo certo, e faz isso, já tá me tratando que nem... Então, eu já sei que eu tô precisando ficar. E aí, às vezes, ele leva o Joaquim para brincar, ou para passar um dia na casa da avó, para fazer alguma coisa, e vai os dois, assim. E aí eu fico no meu cantinho. Isso realmente me ajuda. Esse processo que não é por nenhum tipo enfim, assim, não é uma bobagem para mim, é uma coisa que é bem, bem necessária. É que Não, você está não falando fico... assim, Sim. que quando você não está bem de alguma maneira, você tem uma necessidade de ficar dentro de você para processar o que você está vivendo, né? É, E aí, nessa hora, né, se fica com muita demanda, e filho demanda muito, filho pequeno também demanda muita atenção, né? Ainda mais quando é um filho só, e quando tem um outro uhum, filho de uma idade parecida, eles ainda brincam juntos, né? Mas quando é um uhum, filho só, ele vai demandar mais, ainda mais se ele também não estiver bem naquele dia, né? Precisando de mais atenção. E aí, quando vem essa demanda, é onde parece assim que a vontade de ficar aqui dentro da mente, né? Que tende a criar uma barreira, né? É como se fosse, olha, me deixa aqui, não se aproxima, e aí fica difícil a conexão, fica difícil de olhar, e é onde você falou que vem impaciência, né? Você veja que uhum, é essa tendência do 5 da mente para dentro, né? De repente a mente fica aqui, eu quero ficar aqui no meu mundinho, e aí eu é, desconecto até, se deixar, eu desconecto do sentir, né? Só que, claro, como eu vejo quando você tem uma caminhada, você hoje em dia aparece as pistas, né? Opa, estou precisando processar. E é legal dizer assim que ver que cada pessoa processa as coisas de um jeito. Não tem um jeito certo de processar, mas é legal a uhum, gente entender a nossa necessidade. Porque quando a gente entende a nossa necessidade, a gente evita que a gente caia na tendência de personalidade. Por quê? Porque a tendência de personalidade é para se proteger. Então, se eu não estou bem, estou precisando de algo e eu não estou tendo aquilo que eu preciso, eu vou me proteger de alguma maneira. É como se meu uhum. eu quisesse garantir que eu vou ter aquilo. E a tendência do eu 5 é, opa, vamos criar uma barreira, um isolamento aqui, uma caixa acústica aqui, para eu poder É. ficar aqui no meu mundinho. Se eu não posso ficar no meu mundo mesmo, eu vou criar um mundo só dentro de mim e isolar o que está acontecendo à minha volta, né? Agora, esse é um ponto interessante também da autossuficiência, que eu sinto que é bem, bem importante, né? Assim, falando do ideal, né? Esse ideal de realmente gostar de fazer as coisas por mim, né? Se a gente pensa em apartamento, não, apartamento pequeno, porque é apartamento que a gente mesmo organiza, que não dá tanto trabalho, de gostar disso, né? Meu filho, eu gosto dele, adoro, ele almoça sozinho, gente, desde 1 ano e tanto, eu acho maravilhoso. Ele come do jeito dele, lá, aquela bagunça toda, mas hoje ele está bagunça menos e ajuda a limpar, então já está melhor. Esse processo é importante, mas acho que na sombra, né, eu posso ter a tendência de não pedir essa ajuda também, né? E eu preciso pedir essa ajuda para os adultos, né? Para o adulto que está, para que eu não peça para a criança, que a criança que não vai suprir isso, né? Não tem como. Então, para eu poder comunicar, olha, eu preciso de um tempinho, 1 horinha, tá bom? Vou precisar disso. Ou eu vou precisar disso daqui. São coisas que eu trabalhar em mim assim, ó, não vou dar conta sozinha, né? Eu vou Uhum. precisar. Então, esse é um processo que eu preciso, assim, parar, analisar e ver direitinho como é que eu vou agir. Acho que isso também é bem, bem, bem Que presente. é dar um passo para fora na direção do outro, né? E não ficar só aqui tentando resolver na sua cabeça, né? É, Achar uma solução. E é verdade, é, até porque uma criança pequena, especialmente, nem sempre ela vai compreender aquilo que a sua necessidade, né? Você vai não. precisar, talvez, do adulto para poder te ajudar nesse processo. Né? E aí, geralmente, o que eu faço com a criança, que é um coringa para mim, assim, com ele, quando eu me escondo um pouquinho, assim, num canto, no quarto, alguma coisa assim, e ele me acha, mas às vezes só dura 5 minutos. E aí eu faço, aí ele fala, mamãe, te achei. Eu fiz, ai, filho, que bom que você me achou, eu estava com muita saudade. Para tudo que eu queria, né? Abraço, tá. Aí vou pedir ajuda ao adulto, né? Pelo amor de Deus, me dá. Entende? Então, formas, né, que a gente encontra de suprir essa necessidade. O tempo da criança é completamente diferente do nosso. Eu lembro que no consultório, atendendo as crianças, às vezes eu estava cansado, né? A criança, vamos brincar e não sei o quê, daqui a pouco. Aí ó, o personagem dormiu. Aí eu disse, ai, que maravilha, vai dormir.
vou conseguir fechar o olho por alguns minutinhos. Aí ele dormiu. Em um segundo ele dizia, ele acordou. Eu disse, não, ele dormiu ainda. É outro tempo mesmo. É um processo. E como é que é para vocês, Inês, Tainã? Quando vocês não estão bem? Assim, para mim é engraçado, que é parecido, mas ao contrário, ou seja, a minha também tem desconexão, principalmente uma desconexão emocional com eles, mas a minha tendência não é retrair-me para dentro, é ir para fora, é começar a dispersar, a ficar demasiado ativa, a eu dispersar com as minhas coisas, mas também levá-los a eles a dispersarem-se com as deles e fazer coisas e fazer... e fazê-los sentirem-se bem e ter aquela necessidade de os ajudar a sentirem-se bem, sem me conectar primeiro com aquilo que eles estão a sentir. Ou seja, a minha tendência é desconectar-me do que eles estão a sentir e saltar para a frente, e saltar para fazer coisas boas e para ver outras coisas. Portanto, é fácil eu desconectar-me da emoção que eles estão a ter nesse momento. Lá está. Eu identifico, e quando estou no meu melhor acolho-a, não é? Mas a tendência é saltar logo, é identificar e saltar, e não ficar ali, e não validar emocionalmente, não é? E é muito interessante eu ter filhos de outros centros, porque me obrigam mesmo a validar emocionalmente. Talvez se eles fossem racionais saltassem logo comigo e pronto, mas aquilo para eles não é ok. Eles precisam daquela validação primeiro daquilo que estão a sentir. E para mim é difícil ficar aí nessa emoção, ficar aí a validar isso. Isso acontece com tudo, até as coisas mais simples da criança que cai e se aleija, ou que me dói isto, não é? A minha tendência é, já passou, vamos fazer outra coisa, vamos distrair, vamos... E há aquela necessidade de validação que me dói isto. Pronto, e ser preciso ali o ficar a saber se está melhor e dar o beijinho, arranjar o gelinho, pronto. Que há sempre muito esta tendência do sair para fora, do distrair, do dispersar. No fundo, este retraído que eu sinto da parte dos racionais é um retraído que depois sai para fora. Ou seja, eu afasto-me emocionalmente e não conecto com as emoções deles, mas também não exprimo as minhas, também não exprimo as minhas. E também não me conecto com as minhas emoções nem as minhas necessidades. E às vezes só sai irritabilidade também, não é? O que sai para eles é uma irritabilidade. E às vezes é preciso eu conectar-me com isso e dizer a mãe está cansada, irritada, não é? É o conectar e também o exprimir para eles. Porque às vezes o que sai é só energia, que pode ser positiva, mas também pode ser esta irritação, não é? É interessante porque é muito parecida a retração e o afastamento emocional, mas depois a reação é realmente oposta. É que você veja, né, que quando a situação não está legal, a tendência do mental é o medo vir, então vem uma ansiedade, né? Então, cada um vai tentar lidar com essa ansiedade de um jeito. Então, o 5 ele vai precisar se recolher para tentar processar o que está vivendo. No seu caso, você também sente aquilo vem, né? Aí aquilo te desconecta emocionalmente, né? E aí eu já vou tentar achar uma solução. E aí, qual é a armadilha que fica, né? É que eu, no fundo, não percebo qual é a real necessidade. Porque como eu estou desconectando do sentir, do meu e das crianças, eu percebo superficialmente. Então, eu não chego lá muitas vezes. Então, eu já vou tentar achar uma solução para algo que talvez não seja o lugar que eu tinha que estar achando solução. E aí não resolve, né? E aí, se não resolve, o problema continua, e a demanda continua. E aí a tendência é demandar mais. E aí você que está tentando sair, fugir, não ficar naquilo e ir para uma coisa que faça ficar bem, a demanda vai aumentando. Aí a tendência é, claro, a irritabilidade vir, né? Porque você diz, meu Deus, mas vamos logo com isso, que eu preciso disso. Já desconectou daquilo ali momento ali, daquela situação, do aqui e agora. A dispersão já aconteceu, né? A atenção nesse momento é parar e olhar, opa, peraí, qual é a minha necessidade, né? O que eu estou sentindo aqui também? Para não sair ali tentando atender sem saber direito o que eu estou atendendo, né? Tanto em mim quanto no outro, quanto na criança. É isso mesmo, Inês? É isso mesmo. É isso mesmo. E você, Tainã? Você ia falar alguma coisa, Inês? Pode falar. Não, é isso mesmo.
E você, Tainá? Eu estava aqui pensando, a Renata, né, vai para dentro, a Inês para fora, e eu fico perdida, nem dentro nem fora. Você olha para dentro, olha para fora, não sabe para onde olha, né? Fica confusa. Que confusão que vira, né? Mas é assim, quando eu estou na personalidade, né, eu fico muito ansiosa porque eu não consigo, assim, enxergar o que é o que seria o ideal, né? Como a André falou tão bem no começo, eu falei, gente, isso sou eu quando estou na personalidade, né, André? Aquela mente controladora, né? De dar conta de todas as coisas, de ter o plano A, B, C e D, porque se alguma coisa fugir ao controle, eu já tenho tudo preparado. Então, quando eu estou na personalidade, eu sinto isso, muita ansiedade, medo, perco toda a minha assertividade, fico com muito medo de tomar decisões. E, ultimamente, o que eu percebo é que tudo isso faz com que eu procrastine muito, porque eu não tenho aquela sensibilidade e não estou equilibrada a ponto de conseguir enxergar o que está aqui dentro, o que está lá fora. E isso acontece muito e como isso se reflete, né, na educação dos meus filhos. Eu vejo que eu perco a paciência muito rápido, altero o tom de voz, né, porque eu não estou conectada nem comigo, nem com eles. Eu acho que essa falta de conexão, o que eu percebo hoje, quando, no caso, traço 6, né, que é o meu caso, não está na essência, eu perco totalmente essa conexão comigo mesmo. E hoje eu consigo identificar, se eu não estou bem, como que eu posso estar bem com os meus filhos? E algo que o meu filho mais velho tem me ensinado muito, e ele já me falou isso em várias situações, ele fala, mamãe, como você pensa negativo? Esses dias eu estava no trânsito e o pessoal de moto, né? Eu falei, meu Deus do céu, já pensou, gente, se cai, né? Aí ele olhou para mim, mamãe, a senhora só pensa negativo. Obrigada pelo feedback. Foi maravilhoso. Agora, quando E você percebeu sobre mim claramente, né? Como eu estou. Claramente. Então, quando eu percebo isso, aí eu lembro logo dele, né? Eu vou mudar, não vou ser mais essa pessoa negativa. Mas é isso que eu vejo, essa falta de domínio próprio, quando eu estou na personalidade. E se eu não tenho esse domínio próprio, a relação com todas as outras pessoas, elas acabam sendo muito prejudicadas. Muito prejudicadas. É como se essa ansiedade que você fica, essa confusão interna que você fica, você acaba passando para os seus filhos, né? Sim, exatamente. Exatamente. É isso. Olha só, né, que coisa, né? Porque você falando, a imagem que vem para mim é assim, é como se está acontecendo alguma coisa ali. Você tem que resolver uma situação com os seus filhos, ou com os seus filhos, que tem que ser resolvida. E aí você não está bem. Então a mente está embotada, né? E aí você olha para aquilo ali e você não consegue perceber qual é o caminho que tem que seguir naquela situação, né? O que é que eu faço? O que é que está acontecendo de verdade? E aí você não entende aquilo, aí você olha para dentro, e o que é que eu faço com isso? Você vai tentar entender, aí você não encontra dentro de você também, tá tudo confuso aqui dentro. Então eu vejo lá fora confuso e eu vejo aqui dentro confuso. Então é como se sua mente não achasse um lugar de repouso, né? Se ela vai para qualquer lado que ela vai, ela vê confusão. Ela vê como se fosse aquela coisa quando você tá sem óculos, né? Parece que fica turvo. Eu olho e parece que eu tô vendo, mas eu não vejo. Aí você fica naquela semana, eu quero ver. Você fica, como é que eu enxergo isso aqui? E aí qual a questão? A tendência é ir para a mente mais ainda, né? Então a tendência é ficar pensando mais para tentar resolver. E quanto mais você vai tentar pensar para tentar resolver algo que primeiro tem a ver com conectar, que é se conectar para sentir qual é a minha necessidade para eu ficar bem agora e poder estar bem com meus filhos. Então, o que é que ele está sentindo de verdade para poder saber o que fazer com ele? Né? Porque por isso que eu comecei com as lives do Centro Emocional, porque é a base do processo. As duas são importantes, mas antes do mental vem o emocional. Porque o emocional, como eu falo nos meus cursos, é a dimensão, o sentir,
é o que faz a ponte entre a necessidade que aquele ser está precisando tem naquele momento e o que eu preciso fazer para atender essa necessidade. É o emocional que capta. É ele que vai se conectar e dizer assim, eu estou irritada porque no fundo eu queria estar aqui quietinha e não posso ficar quietinha. Eu estou irritada no fundo porque eu queria muito fazer isso que eu queria fazer e eu não posso fazer agora porque eu tenho que resolver isso com meus filhos. Eu estou aqui porque no fundo, né, eu queria estar com calma pensando e eu tenho que resolver rápido isso aqui e fazer, eu fico todo embananado, está tudo confuso. Então a gente não conecta. Então aí você vai ficar confuso e vai ficar na mente. Então, para sair da mente, você veja assim que no Enneagrama, lá, o centro físico aponta para o centro mental, que aponta para o emocional, a flecha, e volta para o centro físico. Então, vamos pensar qual é a lógica disso. Quando é que a gente fica preso na mente? Quando a gente desconecta do aqui e agora. A mente leva a gente para longe do aqui e agora. Eu desconecto aqui agora. Aí, quando eu desconecto agora, aí o pensamento começa a ir para fora, para dentro, começa a pipocar. E aí a emoção faz o quê? Vai se intensificando dentro da pessoa. E aí, claro, em cada um vai ser diferente. Mas aí você vê, no 6 a emoção começa a vir, o medo começa a vir, você vai ficando todo embananado, já projetando cenários, né? No 7 nem dá tempo de fazer isso, porque você já pula para achar uma solução lá fora. O que é que eu faço para resolver isso aqui? E o 5, em vez de resolver, ele para, espera aí, deixa eu tentar entender primeiro muito bem isso aqui para não fazer besteira. Aí para dentro. Mas de um jeito ou de outro, veja que é o que vocês três falaram, uma desconexão. Eu saio do que agora e desconecto. Aí eu não consigo me conectar comigo nem com o outro, de verdade. Eu estou vendo aqui quem está chegando mais próximo aqui do final. Eu queria pedir assim agora, a última pergunta que eu gosto de fazer sempre, na verdade, pedir assim, se tem algo mais que vocês lembraram, ou alguma história, ou algum pensamento, ou alguma coisa mais que vocês gostariam de falar para quem está aqui ouvindo a gente. A gente poder fechar esse momento e, se der tempo, abrir para alguém partilhar também. O que vocês poderiam partilhar como mensagem final? Acho que só até, né, completando também, falando ainda do que você estava falando sobre esse ponto emocional, acho que foi, para mim, é um exercício que me ajuda, acho que ajuda todo ser humano, né, independente da personalidade, mas trazendo essa perspectiva do mental, me trazer para o emocional, reconhecer emocional aqui e agora, momento presente, é uma das coisas que, obviamente, mais me conectam com o Joaquim, né? E com qualquer criança, na verdade, acredito, né? E acho que até qualquer pessoa. Então, o racional, eu acho que ele pode ser um grande coringa também, esses aspectos mentais e racionais, para que você atravesse o emocional de uma forma mais, não é tranquila a palavra, seria de uma forma mais lúcida é a palavra, e é uma combinação maravilhosa, assim, eu sinto muito isso, necessária e maravilhosa mesmo, de você ir descobrindo esse mundo. E aí eu descubro e ele já não é mais aquele tubarão, como às vezes é para Joaquim. Às vezes o tubarão, ele é muito engraçado, às vezes o tubarão, ele dá muito medo, né? E pode ser, eu acho que é para a gente também. Então, tem dias que a gente está bem para lidar com o emocional, aí hoje eu vou nas profundezas do meu ser, né? Vou fazer. E tem dias que não, né? São muitas variáveis, mas eu sinto que é realmente uma combinação muito necessária. Que bom, muito obrigado, viu, Renata, pelas suas partilhas. Se eu pudesse contribuir, era no sentido, assim, de que a minha vivência tem trazido. Eu acho que não só, né, eu traço 6, mas eu acho que a gente projeta muito nos filhos da gente. E, às vezes, você projeta muito aquilo que você queria ser, ou você espera que ele seja aquilo que você foi, que ele seja tão bom aluno quanto você foi, que ele tire tantas notas excelentes quanto você tirou, que ele consiga fazer tudo sozinho como você fez. E aí, nessa loucura, né, nessa prática assim tão insensata, a gente esquece de enxergar as potencialidades que existem.
né, nos nossos filhos, em todas as crianças. Eu digo que o meu filho, assim, ele é um artista nato. Ele desenha tão bem, pinta tão bem, tem essa habilidade, assim, que é dele, né? E eu tenho realmente buscado incentivar. E ele pinta, criou uma conta no Instagram para divulgar as pinturas dele. E ele é uma criança super tímida, mas ele gosta disso, é algo que ele gosta. Começou a praticar um esporte também que gosta muito e que tem foco naquilo. Então, eu penso que tem até um versículo bíblico, né, como cristã, que eu sou, que ele fala sobre os frutos do Espírito. E um desses frutos é o domínio próprio. Aí eu fico pensando, gente, a importância de nós termos esse domínio próprio, né? Por mais que as dificuldades existam, que a gente está todo dia construindo, se desenvolvendo, tentando se aprimorar, mas hoje o que eu vejo da minha experiência é essa: se eu consigo ter esse domínio próprio, pelo menos eu consigo buscá-lo diariamente, porque não é fácil. Com certeza eu vou conseguir, né, ter ou proporcionar uma educação cheia de conexão com os meus filhos, né, que são dois, com um que é uma criança cheia de energia, né, esses dias ele falou que ele era o segundo melhor aluno da turma, né, aí eu falei, quem é o primeiro, meu filho? Ele disse, é a professora. Aí eu falei, ah, sim. Era a professora. Então, assim, são duas crianças muito diferentes, né? Mas, assim, eu acho que a gente conseguir ter esse autocontrole, né? Enxergar as nossas dificuldades, as nossas potencialidades e, sobretudo, enxergar isso nos nossos filhos. A gente, com certeza, vai ter, né? Eles terão uma infância melhor e teremos um mundo melhor também. Sim, que mensagem bonita, né? Falando do seu filho, artista, depois se quiser, entra lá no meu Instagram, do Eduxi, eu postei hoje um post sobre uma criança americana que desenhava e que ficava na escola desenhando, e quando os professores falavam, que os professores reclamavam o tempo inteiro, e os pais, em vez de brigar e reclamar e pedir para ele parar de desenhar, eles perceberam o talento do filho, colocaram em aula de artes, né? E acabou que um restaurante famoso, chique da cidade, viu os desenhos dele e pediu para ele pintar uma parede do restaurante inteira, fazer os desenhos dele. E esse menino começou a ficar famoso pelos desenhos dele por conta disso, né? Então, quando a gente consegue ter esse olhar, né, e esses cuidados, a gente pode gerar esse tipo de desenvolvimento nas nossas crianças. E você, Inês? Qual é a sua fala final? Isso, acho que está muito interessante esta live, que dá para termos uma noção muito clara, no fundo, de como nos ajuda nós termos uma consciência sobre nós próprios e que depois isso nos ajuda a conectar com os nossos filhos, não é? Porque muitas vezes o nosso mental, lá está, tanto nos pode fazer reféns, não é? Nós ficarmos reféns desta sensação. Tem a ver com, no fundo, o que nós falamos, leva-nos àquela sensação de incapacidade. Nós queremos fugir desta questão de eu não ser capaz de lidar com o sofrimento dos meus filhos, com o meu sofrimento, a ver os meus filhos sofrer, o que seja, não é? Eu ficar refém disso e a minha cabeça obrigar-me a estar a mil e a arranjar mil soluções para fazer, mas ela também pode ser um bom aliado, lá está, quando eu me consigo efetivamente conectar comigo, conectar com os meus filhos, conectar com o momento presente, essa questão, ela pode ser um bom aliado para ver realmente, e esta questão do autocontrole tem a ver com isso, tem a ver com o conectar-me com, aqui é muito conectar-me com os meus filhos, comigo, com o momento presente, não é? E conseguir ver a big picture daquilo que está a acontecer e como isso me pode ajudar a mim a lidar com os meus filhos no meu melhor. E é isso que vai fazer a diferença, não é? São esses momentos que nos fazem sentir verdadeiramente vivos e que fazem sentir que estamos a ser aquilo que queremos ser e a ser verdadeiramente mães, não é? E pais dos nossos filhos. E conecta-nos com esta nossa missão de sentirmos que estamos aqui a fazer algo de bom e de especial, não é? Isso mesmo. Que bom, que maravilha. Muito obrigado, Inês. Muito obrigado vocês três. Ó,
Então, eu vou aqui abrir agora, né, o áudio para vocês todos. Só antes de fazer o fechamento aqui da live, né, que tudo para mim que abre tem que fechar, tem que integrar. Se alguém que ouviu, alguma mãe, né, que o pai que esteja aqui e que tem um desses traços mentais, se identificou com alguma história, se tocou, se quiser falar ou partilhar algo, esse é o momento para partilhar. Alguém gostaria? Às vezes as pessoas querem, às vezes as pessoas estão um pouco mais tímidas, às vezes querem, mas estão tímidas, às vezes não estão sentindo essa necessidade, não precisam falar. Mas se alguém quiser, eu gosto de abrir, tá? Bom, Eu vou falar só para Andréia. agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, mães maravilhosas, com histórias lindas, né? Cada uma no seu tipo. Eu creio que eu sou um tipo 2. Amo o Enneagrama, sabe, André? Eu sou apaixonada pelo tema e vejo assim que cada um no seu mundinho, na sua perspectiva, buscando melhorias, né, na educação dos filhos. Os meus filhos já são todos adolescentes, mas uma já é adulta, uma tem 21 e o outro tem 18, fez agora, recente. E eu aprendo muito, eu discuto muito com a Tainá, a gente conversa muito sobre Enneagrama, nós duas, e eu vejo assim muita positividade quando ela está no melhor dela. Eu falo que ela é uma ótima ouvinte, uma excelente mediadora, né? Um tipo 6 fantástico, extremamente melhorado. A gente fala que é enneagramada, né? E é uma mãe que busca realmente as potencialidades de seus filhos, e eu vivo isso com ela, né? Vi muito assim a Renata no tipo 5 com a zona bem arrastada no 4, buscando sempre estar conectada com a criatividade, buscando isso aí no seu filho, né? A Sensibilidade. Inês sempre muito alegre no set dela, gostei demais, aprendi muito, viu, Inês? E é isso, eu adoro estar aqui, André, nas suas lives, quando a Tainã que me lembra, às vezes a gente fica tão atribulada, né? Mas eu gosto muito dos seus ensinamentos, da sua retórica, muito boa mesmo. Parabéns pela Bom, muito iniciativa. obrigado pela sua partilha também. Bom, vamos fazer nosso fechamento, então fechem os olhos por alguns momentos, e de olhos fechados, perceba a sua respiração. Perceber a respiração é a porta de entrada para a gente tomar consciência. A partir daí, perceba o seu corpo, da cabeça aos pés, como é que esse corpo está agora. Perceba também como você está se sentindo, como é que você está saindo dessa jornada. Como é que você está saindo daqui hoje? Perceba o que você está levando dessa live hoje e o que você quer deixar para que você possa cada vez mais ser a mãe, o pai, o educador, a educadora que você sonha ser com suas crianças, para que a gente possa dar a nossa melhor versão, sabendo que a nossa melhor versão sempre vai ser diferente a cada dia, e que a gente não precisa ser perfeito, mas sim dar o nosso melhor, com os limites e possibilidades de cada dia. Se conecta com as crianças da sua vida agora, aproveita, manda muito amor para elas, para que elas sintam todo o amor que você sente por elas, para que elas possam ter uma noite de sono restauradora e permeada por esse amor que une vocês, que une a gente com nossos pequenos, pequenas. E aí, com calma, inspire, expire, vai abrindo os olhos. E que fique aqui essa mensagem do Bergson: o olho vê somente
o que a mente está preparada para compreender. Então, que a gente possa abrir a nossa mente, expandir a nossa mente, para olhar com mais clareza para a gente mesmo, para as nossas crianças, para que os nossos olhos e os olhos dela possam compreender o mundo e a si mesmos e agir no mundo de um jeito que transforme a si mesmo e ao mundo. Um bom descanso para todos vocês. Daqui a 15 dias vai ter a live com as mães falando sobre as crianças mentais, tá? Eu aviso, eu divulgo, mas já podem anotar na agenda que de hoje a 15 é a próxima.